Eclesiastes não começa com uma promessa, começa com um aviso. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E o mais louco é que isso não foi escrito por alguém frustrado ou derrotado. Foi escrito por um rei. Por um homem que teve tudo: sabedoria, riqueza, poder, mulheres, fama. Um cara que viu o mundo inteiro se curvar diante dele, e mesmo assim terminou dizendo que tudo isso era como correr atrás do vento. Às vezes, no meio de uma terça qualquer, você para. Não por escolha, mas porque algo dentro de você desligou. Pode ser no trânsito, enquanto espera o sinal abrir. Pode ser na fila do mercado, com o celular na mão, sem saber por que desbloqueou. Ou no banheiro, enquanto escova os dentes com o rosto vazio no espelho. E de repente vem uma sensação estranha. Não é tristeza. As redes estão cheias de metas, piadas, frases feitas, sorrisos treinados. Mas no fundo, todo mundo carrega uma pergunta que ninguém fala em voz alta. Você está pronto para falar sobre isso? Então se inscreva no canal. O corpo perfeito que você busca. O carro dos sonhos que você imaginou dirigindo. A casa que você salvou no Pinterest, com varanda de vidro e cozinha planejada. Tudo isso vai ficar. Não vai com você. E talvez você nem chegue a ver. Talvez outros briguem pelo que você lutou a vida toda para conquistar. Talvez sua ausência vire inventário. E aquilo que você amou, apenas um item de repasse. Duro ouvir isso, né? Mas se a gente não encara essa verdade logo no começo, tudo o que vem depois se constrói em cima de areia. A real é que vivemos correndo atrás do que um dia vai ser esquecido. E quando a gente para, não por vontade, mas por exaustão, percebe que o silêncio do coração é mais barulhento que qualquer notificação. Deus nunca falou tão alto como quando tudo em volta cala. E às vezes, é no vazio que ele mais se faz presente. Tem gente que acredita que Deus fala em trovões, em milagres, em sinais gigantes. Mas às vezes ele só sussurra. E você sente. Não com os ouvidos, mas com um incômodo que você não consegue explicar. Como se algo em você estivesse velho, mas ninguém vê. Como se o mundo tivesse perdido o gosto, mesmo quando tudo parece certo. Você tem o trabalho, tem a rotina, até tem pessoas ao redor. Mas por dentro falta algo. Não é depressão. Não é cansaço físico. É um eco. Como se sua alma estivesse perguntando: é só isso? E é nesse espaço silencioso, entre um dia e outro, que Deus mais se aproxima. Não como resposta, mas como presença. E a presença dele, diferente do que nos prometeram por aí, nem sempre traz alívio. Às vezes, traz confronto. Porque ele não vem te dar o que você quer. Vem te mostrar o que você virou. E se você for sincero consigo mesmo, vai perceber que tem tentado preencher um buraco com coisas que brilham, mas não aquecem. Likes, metas, distrações, status, tudo muito bonito. Mas tudo muito raso. E no fim do dia, você deita, e aquela pergunta continua lá, debaixo do travesseiro. Por que eu ainda me sinto vazio, mesmo quando conquisto? A verdade? Porque você não é um robô. Você não foi feito só para funcionar. Você foi criado para sentir, para amar, para existir de verdade. E esse vazio não é doença. É saudade. Saudade de uma conexão que o mundo tentou vender com coaching, com cursos, com frases de efeito, mas que só Deus pode realmente saciar. E esse Deus não te pede perfeição. Ele só quer presença. Quer verdade. Quer que você pare de fingir que está tudo bem quando não está. Quer que você diga o que ninguém mais quer ouvir. Que você confesse o que nunca teve coragem nem de pensar direito. Ele já sabe. E mesmo assim, ele fica. A fé que sustenta a alma não é a que resolve tudo, mas a que permanece quando tudo desmorona. E se tem uma coisa que você precisa entender é que Deus não compete com o seu barulho. Por isso, às vezes ele permite o silêncio, a perda, a pausa. Não como punição. Quantas vezes teve motivo para comemorar, mas por dentro, estava quebrado? E ninguém viu. Ninguém notou.
E talvez nem você quisesse que notassem. Porque hoje em dia, sentir virou fraqueza. A sociedade espera que você produza, que você poste, que você entregue. Mas ninguém ensina a descansar. Ninguém ensina a chorar. E foi aí que o sucesso se tornou uma armadilha. Porque agora você tem medo de parar. Medo de olhar para dentro e perceber que a alma não acompanha o ritmo do feed. Tem gente que, quando tudo desmorona por dentro, tenta consertar o que está fora. Mexe nos móveis. Troca os quadros de lugar. Arruma a estante por cor, dobra as toalhas em tamanhos exatos, limpa de novo um chão que já estava limpo. Não porque isso vá mudar alguma coisa, mas porque o desespero de parecer bem é maior do que a coragem de admitir que está tudo em pedaços. A gente disfarça a alma com rotina. Maquia a dor com produtividade. Porque é difícil demais encarar o espelho quando tudo que a gente vê é uma bagunça que nem o tempo quis organizar. Mas tem caos que não se resolve com agenda. Tem ferida que não cicatriza com tapa na cara de positividade. E tem silêncio que grita mais alto que qualquer música. E é nesse silêncio que ele aparece. Sem anúncio. Sem trilha sonora. Sem plateia. Só ele e você. Às vezes, Deus não vem com o céu aberto nem com chão firme. Ele vem com presença. Presença que não se explica, não se mede, não se posta. Num olhar que não diz nada, mas entende tudo. Num abraço que chega sem pedir licença e derrete a armadura que você jurava precisar vestir. A presença dele não exige esforço. Ela só pede espaço. E, quando encontra esse espaço, mesmo que minúsculo, ela transforma. Transforma banheiro em altar, silêncio em oração, dor em conversa. É nesse toque invisível que você percebe que existe algo além do que dá para tocar. Porque o que é verdadeiro nem sempre é gritante. Às vezes, é só uma paz que escorre pelos cantos da alma e te lembra que você não está sozinho. E mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo não entenda, Deus enxerga. Ele vê aquele pedaço da sua alma que você esconde de todo mundo. A parte que você tranca a 7 chaves. Que nunca aparece nas fotos. Que ninguém elogia. Que nem você tem coragem de encarar. Mas ele vê. E mesmo assim, fica. Fica quando todos se vão. Fica quando a tua fé balança. Fica quando a tua voz falha. Fica quando o teu mundo implode e tudo que resta é um sussurro pedindo socorro. Fica porque ele não te ama pelo que você mostra. Ele te ama pelo que você é. Pelo que você nem sabe ser ainda. E é por isso que, quando tudo desaba, a única coisa que realmente sustenta é saber que ele não foi embora. Tem dor que não pede pressa. Pede presença. Tem luto que não se vence com tempo. Se acolhe com paciência. Tem pergunta que não quer resposta, só quer poder existir sem medo. E é nesse terreno frágil que Deus pisa com cuidado. Sem invadir. Sem impor. Apenas estando ali. Te lembrando que o valor da tua vida não está no que deu certo. Está no que você sobreviveu. No que você sentiu e não contou para ninguém. No que você segurou sozinho quando tudo parecia desabar. E talvez você ache que ele devia ter impedido algumas coisas. Mas e se o que ele fez foi justamente não te deixar sucumbir nelas? E se o milagre não foi evitar o sofrimento, mas sustentar teu coração durante ele? A presença de Deus não é sempre barulhenta. Às vezes, ela é só o ar que você inspira sem perceber. A lembrança de alguém que te amou. O livro que caiu da estante na hora exata. A música que tocou quando você mais precisava. E você até tenta dizer que foi coincidência. Mas no fundo, você sabe, não foi. Porque tem coisas que só a alma entende. E tem momentos em que o mundo gira, mas você fica. E nesse ficar, nesse parar, nesse suspender de tudo, ele te encontra. Não para te julgar, mas para te segurar. Porque tem horas que tudo o que a gente precisa não é de solução. É de presença. E se você chegou até aqui, talvez essa seja a presença dele também. Você não precisa estar inteiro para ser amado. Nem pronto para ser encontrado.
Você não precisa entender tudo para continuar, nem responder tudo para pertencer. Só precisa se permitir ser habitado por Deus. Não o Deus das frases feitas, das promessas relâmpago, das curas imediatas, mas o Deus da caminhada longa, do processo, do agora, da respiração, do silêncio, do teu silêncio. Ele não está esperando a tua perfeição, está esperando o teu espaço. Então, se for para ele morar em algum lugar, que seja no teu cansaço. Porque é exatamente aí, no teu limite, na tua exaustão, na tua humanidade, que ele constrói casa. E casa não é um lugar de respostas. Casa é onde, mesmo em meio ao caos, você se sente aceito.